Olá, meus irmãos. Então, hoje nós vamos fazer um pouco diferente, vamos te mostrar um pouco, né? Você viu que eu estou aqui realmente, né? Porque dizem que o conceito da virtualidade é a possibilidade daquele que está do outro lado esteja lá. Se bem que o vídeo vai dar no mesmo, né? É uma possibilidade. Então, dando continuidade ao nosso tema, desde a aula passada e esta aula e mais a outra, elas tudo se conectam e é uma continuidade uma da outra que se permeiam de uma certa forma, né? Porque na verdade a influência moral dos médios, né, foi semana passada. Hoje é a qualidade essencial dos médios e depois nós temos a identificação das fontes da comunicação mediúnica. E são praticamente são assuntos permeados entre si e que a gente faz esta continuidade, né, no tema, né? Então, assim, nos preparando para que nos podemos iniciar esse bate-papo virtual e agora por vídeo, uma leitura do Evangelho, já que nós estamos falando da qualidade essencial, da moral, enfim. Então, o capítulo 16 diz assim, ó, a característica da perfeição. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estais no céu, porque ele faz que o sol se levante para os bons e os maus, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Se amardes apenas o que vos amam, que glória tereis nisso? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazei os que os publicanos também assim fazem? Se vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu, sabendo-se que Deus é perfeição infinita, e todas as coisas, esta máxima, sedes perfeito como o vosso Pai celestial e perfeito, se tomada ao pé da letra, levaria a supor existir a possibilidade de o homem alcançar a perfeição total. Se fosse dado à criatura esse assim tão perfeita quanto ao Criador, ela deveria igualar-se a ele, e o que não é admissível. Mas o homem, os quais Jesus se dirigia, não poderiam compreender essas tonalidades da ideia. Jesus, portanto, limitou-se lhes apresentar um modelo que lhe disse que se esforçassem para copiá-lo. Devemos, portanto, entender por essas palavras o Mestre. E ele se referia à perfeição relativa de que o homem é capaz. E o que mais nos aproxima da perfeição da divindade, em que consiste essa perfeição? Então é isso, né? Essas noções de perfeição que Jesus nos deu em relação a uma comparação com Deus. E a comparação que ele fez foi uma comparação ainda rudimentar, digamos assim, né? Como é que nós vamos comparar? Não tem como nós descrever os atributos, as qualidades de Deus. Quando eu falo isso aí, eu sempre digo assim, que ali no início do livro Livro dos Espíritos, ali quando Kardec pergunta o que é Deus, né? Aí depois fala um pouco sobre Deus, vocês não têm condições ainda de ter uma noção, enfim.
Então fica difícil uma compreensão. Eles mesmos dizem que fica difícil uma compreensão. Depois, em relação aos tributos de Deus, ali, com relação à inteligência suprema, criador, causa primária de tudo, e aí com relação à justiça, à bondade, à misericórdia. Então são todos sentimentos que o homem conhece, mas assim mesmo é muito pouco para a gente compreender Deus. E é interessante que aqui ele fala em copiar, né? Limitou-se a lhes apresentar um modelo. Ele disse que se esforçassem para copiar. Numa casa espírita, no Bezerra de Menezes, eu falei alguma coisa assim: se vocês não conseguem ser, imitem. Como se fosse. E causou uma polêmica, então, uma senhora que ficou indignada. Eu não venho na casa espírita para aprender que eu devo imitar a bondade. Eu venho na casa espírita para aprender que eu devo ser boa. Minha senhora, quer dizer, a gente não tem ainda no nosso coração a pureza do amor fraterno para que nós pudéssemos exercer todo o evangelho na plenitude do amor que Jesus teve. Então, se nós não pudermos fazer isso, que pelo menos nós imitemos. Aí eu dei dois exemplos, né? Um exemplo foi assim, ó. Por exemplo, se alguém lhe convida a participar de uma ajuda que precisa do teu esforço físico, e esse esforço físico vai redundar num bem, por exemplo, agora no inverno, sair devidamente protegida, né? E levar alimento, sanduíche, um café quente, um leite quente, as pessoas que estão na rua desvalidas. Mesmo que tu não tenha esse sentimento no coração de amor ainda fraterno pelo próximo que está lá, mas que aquele que te convida tem, vai com ele. Mesmo que tu não sinta isso no coração, vai como algo disciplinador de que tu precisa fazer isso. Isso vai ter um mérito. Porque o bem que se faz sempre vai atingir aquela pessoa que precisa do bem. Embora se eu não faça com amor, não vai me prejudicar. Mas não vai me fazer também nenhum prejuízo e nenhum melhoramento. Mas aquilo vai servir de instrumento, que nem o conhecimento, para que eu possa me transformar. E ver nos olhos daquelas pessoas o bem que estão recebendo. Certamente vai me sensibilizar. E eu, mesmo que tenha começado um ato de bondade, pelo dever da disciplina de fazer o bem ao próximo, aquilo será capaz de me tocar o meu coração. Porque Jesus disse: não há nenhum homem totalmente mau que não possa ser tocado em algum momento no seu coração. Assim como o homem mau não vai dar veneno de cobra ao seu próprio filho, porque este ele ama. Então, assim, meus irmãos, né, fica aqui essa passagem do Evangelho. Vamos então elevar nossos pensamentos, agradecendo a esse momento de nós estarmos aqui virtualmente, hoje com imagem, para que possamos assim dar mais um passo nessa nossa caminhada, e essa caminhada ela possa nos contribuir
nos ajudar, como vem nos ajudando, mesmo que nós não tenhamos mais aquele encontro físico, mas que possamos estar conectados, unidos, através das nossas mentes, através da nossa vontade, através dos nossos corações, porque é o que nos aproxima e o que nos une, porque estar próximo fisicamente, estarmos longe em nossos corações, nós não estamos próximos. E aparentemente longe, mas unido com o nosso sentimento em nossos corações e na vontade de crescimento no bem e no Evangelho, nós estaremos perto um do outro. Que assim seja. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, nós estamos aqui então neste momento para falarmos dessa influência dos médios. A semana passada, a gente falou que essa nossa mediunidade, ela independe da nossa moralidade. Porque a mediunidade todos nós temos. Nós viemos com a capacidade mediúnica, porque ela é um processo psíquico orgânico. Hoje, e lá nos livros do André Luiz, Revolução em Dois Mundos, ele já explicava este processo que se dá em relação à nossa capacidade de comunicação. Por que se daria? Qual o mecanismo das comunicações mediúnicas, né? Isso demorou muito pela ciência, e a ciência hoje ela atribui efetivamente que através da nossa glândula pineal ela tem um poder que a ciência desconhecia. Até pouco tempo tratava ela apenas como uma glândula que fazia um processo de reequilíbrio hormonal através do sono, e ela então tinha essa capacidade pela melatonina de que no momento que nós estávamos adormecidos, no escuro, produzia então essas substâncias, e essas substâncias elas reequilibravam o nosso organismo para que nós pudéssemos no outro dia estarmos equilibrados hormonalmente. E hoje a ciência não, a ciência realmente ela descobriu que a glândula pineal ela tem função muito mais do que o homem pensava, né? Então é uma coisa nova, recém está sendo descoberta, através até da composição dela. Ele é um minério. Esse minério ele é altamente eletromagnético, né? Através da capacidade de como receptor de ondas elétricas. Olha só, olha como o espiritismo ele nos demonstra através da ciência, né? Sem misticismo, o porquê das coisas, né? Sem criar dogma. Nós temos a capacidade de receber comunicações de espíritos. A Igreja Católica diria fantasmas. Né? Os céticos diriam de energias. Por quê? Porque há energias sutis que habitaram nos seres humanos, que com a morte elas não se desintegram, elas permanecem íntegras, e pela capacidade energética sutil que eles têm, e a nossa, que é mais densa, essa glândula, este minério eletromagnético, ele é capaz então de fornecer condições para que nós possamos entrar nessa frequência delicada, sutil, nesse espectro do invisível,
e nos comunicarmos. Como sempre ocorreu, desde que o mundo é mundo, né? Aí, lá nos primórdios das civilizações, sempre qualquer civilização, inclusive naqueles que nós chamamos de silvícolas, né? Tribos indígenas, sempre teve pajés, sempre teve oráculos, sempre teve alguém que escutou os profetas, sempre teve alguém que conversou, falou, né? Os anjos que vieram comunicar a boa nova. Então, sempre teve a mediunidade, sempre existiu, não foi invenção de nenhuma doutrina. Apenas hoje a ciência ela consegue, através de um conhecimento novo, ou um conhecimento que não era tão novo, um conhecimento que já tinha mais de 100 anos, ou mais, conhecimento quântico da física, né? Conseguir dar algumas definições que vêm ao encontro que aquilo que é espiritualidade já falava, mas não tinha condições de se expressar, uma vez que não tinha ainda uma ciência que andava com uma conceituação que poderia nela ser encaixada, né? E hoje não, hoje a ciência está aí, né? E o Espiritismo já trouxe, então, através dessas obras psicografadas pelo Chico Xavier, esse conhecimento. Inclusive, esse livro, Evolução em Dois Mundos, ele trouxe tanta novidade científica que a Royal Academic Literária de Londres colocou essa obra aí como uma obra científica. Há pouco tempo, poucos anos atrás, esta obra do Chico Xavier, ela entra como uma obra científica e não religiosa. Olha, mas enfim, tem ainda algumas pessoas que resistem ainda, porque eles entendem que, como não tem um aprofundamento relacionado ao que está ali escrito e o que está ali dito, e como há um preconceito da não leitura, até pela curiosidade, eles emitem opiniões que são chamados filodoxos. Né? Filodoxos são aqueles indivíduos que emitem pareceres de assunto sobre a sua opinião pessoal, embora não tenha embasamento aprofundado da questão. Então eles emitem pela filodoxia, né? Eu não aceito essa explicação porque eu não aceito, porque a minha razão é maior. Só que eles não deram chance a eles mesmos se aprofundar sobre aquele tema. Então eles não têm, depois de terem conhecimento, ou conhecendo, afirmar uma posição. Eles se limitam em não ter o conhecimento e dali emitir a sua opinião. Então, meus irmãos, a questão desses temas, né, em relação é indispensável, necessidade se um indivíduo quer ser um médium, ele tem que ter um embasamento evangélico, né, para que ele possa aí sim ter a certeza e a convicção do que ele está fazendo. Ele é voltado sempre para o bem, para o amor fraterno, para que possa aí sim ele produzir a missão dele, porque se eu não tenho uma moralidade, eu posso exercer a minha mediunidade sem necessidade. E aí eu vou estar sujeito a, como já vimos nas outras vezes, a fascinação, a obsessão, né? O médium achar que aquelas informações que ele está recebendo são realmente fontes, aí nós já entramos na matéria das fontes, né? Das fontes fidedignas em relação, porque a gente tem conhecimento que muitas vezes os espíritos, eles não
eles passam as comunicações sem que haja a necessidade de se anunciar, mas sim pelo simples fato de trazer naquele momento ali informações condizentes com o que a doutrina prega ou informações que visam ao benefício mesmo do indivíduo encarnado para a sua espiritualidade e não para a realidade sobre fatos da matéria, né? As coisinhas que as pessoas vão no médium e saber se o namorado vai voltar, ou a namorada não vai voltar, ou se eu vou ganhar dinheiro, se não vou ganhar dinheiro. Não, isso não é uma... Com todo respeito, eu é com reserva, né? Quem é que está ali atrás? Porque a espiritualidade superior, digamos assim, né? Não vem tratar sobre esses assuntos assim, material. Embora possam ter opiniões diversas, para quem professa não a linha kardeciana, mas pela logicidade e da função da mediunidade com o mundo maior, eles teriam que falar aqui mais sobre a nossa eternidade do que a nossa condição material. Embora muitas coisas que são ditas em respeito ao perdão, às virtudes, à fraternidade, à caridade, às paixões, ao orgulho, ao egoísmo, ensinamentos que fazem sim para nós efeito na humanidade, né, enquanto nós estamos aqui. Então nós temos que ter em mente isso, né? Então a gente tem que ficar sempre atento em relação ao que nós vamos recebermos em relação às comunicações e às fontes, estarmos atentos a que tipo de linguagem vai ser utilizada por aquela energia que está nos intuindo, que está em processo de comunicação, né? Não vamos alguém que se diz um espírito evoluído utilizar uma linguagem chula, né? Ou alguém dizer assim, olha, vou te dar um espírito, vou te dar uma barbada, joga nos números tais da loto. Olha, ele já está dando uma fonte que está dando uma comunicação de algo material, meu, da minha realidade, do mundo encarnado, ainda em riqueza material, embora eu pudesse até utilizar essa riqueza para o bem, e está me dizendo de uma maneira chula, né? Então, prima facie, como se diz em latim, eu já vou ficar com o pé atrás. Não vou descartar a possibilidade, porque possibilidade a gente não descarta, né? Eu acho que o absolutismo, ou axioma, do ser ou não ser, ser ou não ser, eis a questão, como diria Shakespeare, não é a nossa visão. Não, você pode ter uma oportunidade, pode ser que tenha um espírito superior que se comunica dessa maneira, porque ele sabendo que se eu ganhar, eu vou empregar aquela fortuna em benefício àqueles necessitados. Não sei. Mas pelo menos Kardec pede para que nós tenhamos reserva em relação a isso aí, né? Então a linguagem também ela é importante então para a gente ter se dar conta em relação a essa situação na hora da comunicação. A identificação do espírito é de sua menos importância, porque um espírito não precisa dizer é o Bezerra, né? É a Joana de Ângeles, é a fulano de tal. Não há necessidade. Ele não tem mais, ele está desprendido
do que une, ou do que uniu eles, o nome que ele teve aqui na Terra, ou o nome que ele mesmo se atribuiu em comunicações. Eu não preciso, olha, depois de uma psicografia, de uma comunicação, uma psicofonia, dizer, olha, é o fulano de tal que está dizendo isso. Porque a essência da comunicação é que vai dar efetivamente quem se comunicou. Mas, irmão, eu vou dar um break aqui que já passou, eu acho, né?